Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa tarde. Estamos iniciando nossa aula de número 1 da disciplina Escrituras. Dentro dessa disciplina, nós vamos aprender os principais fundamentos a respeito da escritura no judaísmo, ou seja, do Taná e da Torá. Do Taná e da Torá escrita. Iniciando, então, vamos falar um pouquinho sobre como nós funcionaremos. Como vocês viram, vocês receberam aí um link para adentrar na nossa plataforma, correto? Então, nessa plataforma, você será inscrito, seu nome irá constar para o lançamento das notas que acontecerão posteriormente. É importante todos vocês estarem ingressando nessa plataforma, bem? Então, cada aula terá uma atividade semanal. Cada atividade semanal, depois de postada, vocês terão 7 dias úteis para responder essa atividade semanal. Digamos que hoje é domingo, né, como todos sabem. Após essa aula, eu vou postar a atividade semanal número 1. Essa atividade vocês poderão responder até o próximo domingo, tá? Até o próximo domingo, vocês poderão entregar essa atividade pronta. Como que funciona isso? Funciona da seguinte forma. Eu vou passar para vocês um formulário pelo do Google Forms, tanto na plataforma, quanto também no grupo do WhatsApp, o grupo disciplinar, que foi criado exatamente para isso. E vocês vão entrar nesse link e lá vão responder as questões objetivas, tá bom? Sempre perguntas alternativas, você vai lá, marca a alternativa correta. Acabou de responder, enviou, automaticamente você já tem sua nota. Você tem sua nota, tudo bem? Aí nós subimos a sua nota para o seu boletim. No final da disciplina, ou seja, depois das 4 aulas, nossos encontros são todos os domingos, às 18 horas. E no final de 4 domingos, né, você vai, então, ser incluso na lista de aprovados, se você atingir 70% de aproveitamento. Atingiu 70% de aproveitamento, você, então, é incluso na lista de aprovados, tudo bem? Então, para nós iniciarmos nossa aula de número 1 de hoje, nós vamos começar a falar sobre o que é a escritura à luz da Torá oral e da Torá escrita. O que é escritura à luz do judaísmo? O que é, afinal de contas, a escritura pelo judaísmo? No judaísmo, nós entendemos que a escritura é chamada de Taná. O que é, afinal de contas, o Taná? O Taná, ele é um acróstico composto de 3 partes. Essas 3 partes que são compostas no Taná, elas são chamadas de Tá, de Torá, Na, de Neviim, e o Ka, de Ketuvim. São 3 partes principais que são subdivididos toda a extensão dos 24 livros sagrados no Taná. O Taná, ele contém, ao total, 24 livros sagrados. Dentre esses 24 livros, tá, eu sei que se você contar assim, de uma forma mais aleatória, de acordo com os seus critérios, você vai chegar à conclusão que existem muito mais de 24 livros no Taná. Eu sei que se você contar dessa forma. No entanto, precisamos entender como é a contagem feita do Taná de acordo com aquilo que o cânon judaico fixou na Knesset Hagdolah, ou seja, a grande assembleia composta depois do exílio babilônico, por Esdras e os 120 líderes que comporam, então, essa composição dos livros sagrados. Vamos lá. Vamos entender o seguinte. Quando nós falamos de 1 Samuel, 2 Samuel, nós não estamos falando de 2 livros de Samuel. Na verdade, é um livro só, em 2 volumes. Quando nós falamos de 1 Crônica e 2 Crônicas, nós não estamos falando de 2 livros de crônicas. Estamos falando de um único livro de crônicas, mas composto em 2 volumes. Quando nós falamos do livro de Esdras e Neemias, nós não estamos falando de 2 livros, eles são contados como livros únicos em 2 partes. A primeira parte do livro de Esdras é Esdras, e a segunda parte do livro de Esdras é chamada de Neemias. Então, não são divididos em 2. Cada um desses livros é um compêndio de volumes
No total, cada um representa um único livro, correto? Os profetas, chamados de profetas menores, né, nós procuramos chamar esses profetas de os últimos profetas. Esses profetas, são os últimos profetas, eles têm uma classificação de 12 profetas. Esses 12 profetas, eles são desde o profeta Oséias até o profeta Malaquias, com exceção daquilo que geralmente as pessoas contam nos outros cânones, como, por exemplo, geralmente as pessoas contam Daniel como os profetas, e a gente vai explicar por que Daniel não está entre os profetas, né? E então, quando você conta o número de 12. Então, esse compêndio de 12 profetas, na verdade, ele é um único livro, tá? Um único livro dividido em 12 partes. Então, quando você faz essa contagem dessa maneira, você vai totalizar, então, 24 livros. Tudo bem? Legal. Além disso, você vê o seguinte, que a primeira parte do Taná é a que nós chamamos de Torá, ou seja, a Torá escrita. A Torá escrita seria o equivalente à palavra Pentateuco que você tem no grego. No entanto, aqui nós não estamos lidando com a linguagem grega, mas estamos lidando com a linguagem hebraica, correto? Então, vamos chamar de Rumash. A palavra Rumash, ela vem da palavra Hamesh. Hamesh significa os 5. Logo, os 5 livros de Moshe, quando estão reunidos em um compêndio, eles são chamados de Rumash. Também chamado muitas vezes de Torá escrita. É que muitas vezes nós procuramos chamar a Torá escrita pelo conjunto também de todo o Tanakh, os 24 livros. O Taná, a Torá escrita, o Rumash, melhor dizendo, ele é o local onde contém as mitzvot, as 613 mitzvot entregues ao povo de Israel no Monte Sinai. É lá também que contém a Sheva Mitzvot Beninoba, 7 mandamentos universais dos filhos de Noé. Então, a partir dali, nós encontramos o quê? A partir deste momento, nós encontramos que é o local onde vai ser o alicerce de tudo, né? A base de tudo. Essa base, ela vai estar estipulando aquilo que vai ser construído ao lado, à frente, né? Pelos profetas que sucederão Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre. Por exemplo, os profetas como a partir de Josué em diante. O Rumash também, que é a Torá escrita, ela é revelada a Moshe Rabbeinu, foi revelada letra por letra, melodia por melodia, com as suas respectivas letras iniciais, com as suas respectivas letras finais, cada um com suas sonorizações corretas. Dividindo ao todo a Torá escrita, ela vai ter um total de 54 porções semanais, divididas em 5 livros, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamid e Devarim, conhecido geralmente pela tradição grega de Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. A segunda parte do Taná é o que nós chamamos de Neviim, ou seja, são os profetas. Dentro dos Neviim, você vai ter 2 segmentos. Você vai ter os Neviim Rishonim e você vai ter os Neviim Aronim. Os Neviim Rishonim, os primeiros profetas, são a partir de Josué, seguido pelo livro de Juízes, Shoftim, seguido por Shemuel, Hanavi, o livro de Samuel, o profeta, seguido pelo livro dos reis, Melahim, são chamados profetas, pois todos eles foram escritos por profetas. Vamos ver isso. Primeiro, Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun, Josué, filho de Nun, era o principal aluno, ele recebe sua semirá profética diretamente de quem? Ele recebe a sua semirá profética diretamente de Moshe Rabbeinu. Moshe passa automaticamente a liderança profética para Josué. Essa, inclusive, é a profecia que o próprio Moshe ele deixou ao povo de Israel, que após a morte dele não faltaria profetas, mas Hashem ressuscitaria profetas entre seus irmãos, ou seja, no meio do povo de Israel e dentre os judeus, né? Ou seja, entre todo o povo israelita, se levantaria pessoas que continuariam o trabalho de Moshe Rabbeinu. E esse trabalho de Moshe Rabbeinu, ele é reconhecido através da liderança sucedida por esses profetas. Vamos lembrar, dentro do conceito do judaísmo, praticamente, uma centelha de Moshe está
sobre cada líder de cada geração. O profeta, o que ele é? O profeta é o líder daquela geração. A liderança que o profeta tem naquela geração, a liderança que ele tem naquela geração, ele é como se fosse o Moshe daquela geração. Ou seja, o Moisés daquela geração é exatamente quem? É exatamente o papel do profeta. Sendo assim, Yehoshua ben Nun, Josué, filho de Nun, ele escreve o seu próprio livro de Josué. Não é ele que termina, quem termina o livro de Josué, na verdade, Eleazar, o sacerdote, Eleazar HaKohen, filho de Arão HaKohen, filho de Arão, o sacerdote, ele que encerra o livro de Josué. Por isso, o livro de Josué está incluso entre os profetas. É seguido, então, por Shoftim e Shemuel. Shoftim e Shemuel, ou seja, juízes e o livro de Samuel, eles foram redigidos pelo próprio Samuel, pelo próprio profeta Samuel. O profeta Samuel, então, ele escreve o livro dos Juízes, logo o livro dos Juízes foi escrito por um profeta, por isso está entre os profetas. E o primeiro livro de Samuel, escrito por Samuel, por isso é um livro profético, e o segundo livro de Samuel, até a metade, escrito por Samuel, terminado por Gad e Natan. Gad e Natan eram profetas que foram alunos de Shemuel Hanavi, de Samuel, o profeta. Gad e Natan, sendo profetas, então todo o livro de Samuel enquadra dentro da parte dos profetas, dentro do cânon judaico. O livro dos reis, o livro de Melahim, ele foi redigido pelo profeta Yemeniarro, ou seja, pelo profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele sendo um profeta, ele escreveu o livro dos reis, por isso o livro dos reis ele está entre os livros proféticos. Tá. Naturalmente, você vai encontrar nesses livros narrativas históricas, tá? É claro que vai. Naturalmente, você vai encontrar nesses livros pontos em que você tem uma questão cultural ali. Sim, é claro que você vai encontrar. Mas, naturalmente, isso não classifica que aquele livro é histórico. O que classifica que esse livro é profeta é o cânon que foi adotado para ele. Tudo bem? A segunda parte do livro, a segunda parte da seção dos profetas, a segunda parte do Taná, ela também vai ter o seguinte, ela vai ter um compêndio de livros conhecido como Neviim Aronim, ou seja, os últimos profetas. Aí você vai ter, é claro, profetas que realmente são considerados profetas que levam, o livro deles leva o nome de profetas, né? Aí você tem Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12 profetas menores. Quem são os 12 profetas menores? Oséias, Joel, Amós, Batias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofônias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Com isso, você tem um total de todos os profetas, fechando assim um ciclo profético. Então, após esse ciclo profético, você vai encontrar alguns livros que eles vão se enquadrar na terceira parte do Taná, chamado de Ketuvim, ou melhor, chamado de escritos. Ketuvim ou escritos. O que é Ketuvim e por que é escritos? Vamos pensar um pouquinho sobre esse ponto. Aqui no Ketuvim, eles vão ter uma certa particularidade. Primeiro, vão estar classificados os livros considerados livros poéticos, que foram reunidos, reagrupados, num período chamado exílico e pós-exílico. Tá? Além disso, você vai ter livros que foram escritos dentro do próprio exílio. Além disso, também você vai ter livros que foram escritos dentro de um conteúdo que vai se aplicar às festividades judaicas. Tudo bem? Então, esse conteúdo, o Ketuvim, não significa porque ele está no final, porque ele é menos importante, ou que ele tem uma inspiração, digamos assim, que ele não seja inspirado. Não, não é nada disso. Ketuvim é simplesmente porque os critérios que foram atendidos foram exílico, pós-exílico, reunidos, reagrupados, e também relativo à interpretação de acordo com as festividades judaicas. Por isso que eles se encontram ali dentro do Ketuvim. Bem? Por exemplo, dentro do Ketuvim, você vai ter aqui o livro de Terrilim. O livro de Terrilim, o livro dos Salmos, o pessoal chama popularmente de Salmos, esse livro de Terrilim, ele vai ser o seguinte, tá?
Esse livro de Tehillim, ele vai ser o livro mais lido dentro do judaísmo depois da Torá. Depois da Torá, o livro que é mais lido é o livro de Tehillim. Todo mês nós lemos o livro de Tehillim inteiro. Praticamente, ao longo de um ano, no mínimo, nós lemos o livro de Tehillim 12 vezes total. Então, não é porque ele está ali no Ketuvim que ele tem uma menor importância. Não. Uma segunda questão que você vai encontrar também dentro desses livros poéticos é o livro de Mishle, o livro dos Provérbios, que é um livro importantíssimo. Aliás, seria muito mais uma tradução muito mais correta se fosse traduzido como alegorias e não como provérbios em si. Alegorias, porque ela vai fazer alegoria sobre a relação da importância da Torá com a vida daquele que é praticante da Torá, apresentando a Torá de uma forma didática e simples para aquele que ainda está iniciando e de maneira que ele possa colocar e coordenar na sua vida os conceitos eternos da Sagrada Torá. O livro de Jó também, que foi escrito de acordo com o Talmud, o livro de Jó que foi escrito por Moshe Rabbeinu, ou seja, um dos primeiros livros, é algo que é ímpar dentro dessa questão do Ketuvim. Ele entrou ali, muito mais por ser poético, quanto por questão da cronologia histórica, então. Ali você tem também, além desses livros, você vai ter livros que são chamados de relatos. Quais são esses livros chamados de relatos? São livros construídos dentro do exílio, são livros que foram escritos dentro do exílio, e que, por isso, por exemplo, Daniel foi incluso entre esses livros. Primeiro, por que Daniel está entre o Ketuvim e não entre os profetas? Vamos lembrar alguma coisa. Primeira coisa. De acordo com a Halahá, ou seja, de acordo com a lei judaica, o que precisa para um livro ser profético? Ele ser escrito dentro da terra de Israel. Essa é a primeira coisa. O que precisa para um livro ser profético, além de ser escrito dentro da terra de Israel? As 12 tribos têm que estar representadas dentro da terra de Israel. O que precisa, além das 12 tribos, estar representadas dentro da terra de Israel? Tem que ser necessário haver um Sanhedrin, um tribunal vigente dentro da terra de Israel. Só então um livro pode ser considerado como um livro profético. Por isso, apesar do livro de Daniel ser totalmente inspirado, ele não atende à característica, à singularidade de alguém que recebeu a profecia na terra de Israel, porque ele recebeu a inspiração onde? No exílio. Então, por isso, Daniel não está entre os profetas. Bem, uma outra questão é que o livro de Daniel ele é coberto de narrativas. Então, ele vai ter muito mais relatos do que propriamente um conjunto de profecias. Ele vai ter um pequeno conjunto de profecias, mas predominantemente, numa maior extensão, alguns relatos, algumas narrativas sobre o período que o povo de Israel estava vivendo na Babilônia. Então, essa é uma segunda questão também, por que o livro de Daniel está entre os profetas. Assim sendo, o livro de Daniel, é claro que ele é totalmente inspirado, é claro que ele tem inspiração divina, é claro, mas Daniel não recebe o título de profeta, mas ele é chamado muitas vezes de Daniel o vidente, em relação a isso. Esdras e Neemias também é um livro totalmente inspirado, né, que nós encontramos, e dentro dessas Neemias, vai ter muitos relatos, narrativas, na construção da preparação para o povo de Israel voltarem para a Terra Santa. Então, esse vai ser, como vai ser dentro do exílio englobado de narrativas, ele entra também dentro do Ketuvim. Crônicas, como o nome já disse, crônicas são narrativas apresentadas dentro dos textos anteriormente já esboçados no livro dos Reis, por exemplo, no livro de Samuel, por exemplo, e agora são colocadas novamente sobre de uma forma em que as pessoas possam analisar os períodos históricos. Assim, você tem conclusa, é claro, o Tanakh. Só está faltando um ponto. Só está faltando aquele que nós chamamos das Megilot. Ou seja, o que são as Megilot? Na verdade, Megilot é o plural de Megillah. Megillah significa rolo. Megilot significa rolos. Por que leva esse nome? Porque eles são livros especiais que são lidos nas festividades judaicas. Cada livro desse tem uma conexão grande com o significado daquela festividade. Um exemplo, Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos. Ele é lido onde? Na festividade de Pêssah.
Por que Shir HaShirim é lido na festividade de Pesach? Porque Pesach, Hashem vai libertar a sua esposa, que é o povo de Israel, da opressão da escravidão no Egito. O tema de Shir HaShirim é um esposo e uma esposa, ou seja, uma relação entre Hashem e seu povo, o povo de Israel. Ruth, por que Ruth é lido em Shavuot? Porque o livro de Ruth vai falar sobre o período de mover o Homer até o Mishkan, ou seja, até o tabernáculo. Então, constituidamente, como aborda esse tema, a temática é essa, Ruth é lido dentro da festividade de Shavuot. Por exemplo, Shabeav, que é o nono de Av, onde se lembra a destruição dos templos. Por que é lido Lamentações? Ou seja, o livro de Ecrã, Lamentações. Porque esse livro ele vai trazer o momento da reflexão, do arrependimento, da techuvá, ou seja, do retorno a Deus. Então, por isso, em Shabeav é lido o livro de Lamentações. Sukkot. Sukkot se lê qual livro? O livro de Coelho, ou seja, o livro de Eclesiastes. Por que Coelho é lido dentro da festividade de Sukkot? Especialmente porque você tem que entender o seguinte. Sukkot ele acontece dentro do mês de Tishrei. O mês de Tishrei é um mês de julgamento. Dentro desse mês de julgamento, você tem a primeira audiência desse julgamento, que é em Rosh Hashanah. Você vai ter a segunda audiência desse julgamento, que é o ápice desse julgamento, que é em Yom Kippur. E você vai ter também o terceiro momento desse julgamento. O terceiro momento é quando estamos aguardando a sentença do juiz. Nós estamos aguardando a sentença do juiz na festividade de Sukkot. Na festividade de Sukkot. Logo, Eclesiastes, ele vai desdobrar sobre o sentido da vida. Qual o significado da vida? Qual é a essência da vida? No final, o próprio autor vai falar, a essência da vida é temer a Deus e cumprir os seus mandamentos. Logo, esse é um momento de reflexão que deve levar todo o leitor do livro de Coelho a essa perspectiva. Temer a Deus, dentro desse processo que vai recomeçar a etapa da vida novamente, dentro desse recomeço desse ciclo, e principalmente, além de temer a Deus, ele também tem que estar comprometido ao cumprir os seus mandamentos, ou seja, cumprir os mandamentos de Deus. Então, é exatamente por isso o livro de Sukkot, o livro de Eclesiastes, melhor dizendo, é lido em Sukkot. Em Purim, ele é contado dentro do livro da Megillat Esther, ou seja, dentro do livro de Esther. O livro de Esther, ele vai contar a história do Purim. Logo, em Purim, nós lemos, então, o livro de Esther. Então, as três partes são compostas o Ketuvim, ou seja, poéticos, as Megilot e os relatos. Bem, o que acontece? Esses 24 livros do cânon judaico são o cânon judaico completo. Esses 24 livros do cânon judaico são o cânon judaico completo. Tudo bem? O que acontece? O povo de Israel, ele voltou do cativeiro. Quando ele voltou do cativeiro, ele voltou 2 tribos e meia, a tribo de Levi, a tribo de Judá, meia tribo de Benjamim. As outras tribos permaneceram em Ashur, em Assíria. Com isso, você tem o fechamento do cânon judaico. Muitos dos profetas ainda eram vivos, segundo o Rambam, Maimônides. Ele fala que nesse período foi o momento em que Hashem, sob a liderança de Esdra, Hassofer, ou seja, sobre Esdras, o escriba, o Taná, ele é fechado. A partir desse momento que o Taná ele é fechado, tá? Não se acrescenta mais nada à Torá escrita. Não se acrescenta mais nada ao Taná. Nada, ou seja, nenhuma nova revelação, nenhuma nova profecia, nenhum novo tipo de conhecimento. Vamos explicar na próxima disciplina a respeito da Torá oral. Vamos estar explicando sobre esse ponto, que também é muito importante. Mas desde já eu vou adiantar para vocês que a Torá oral, ela foi dada a Moshe Rabbeinu também no Monte Sinai, juntamente com a Torá escrita. Então, logo, ela não é um acrescento. O Talmud, ele não foi uma nova revelação. O Talmud, ele foi apenas a subscrição daquilo que já tinha sido revelado a Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. Por isso, o Talmud, a Mishnah e a Gemara são aquilo que
considerado a interpretação da Torá escrita. Bem, vamos entender agora um ponto importante sobre isso. Tá? Vamos lá. De acordo com a Allahá, de acordo com a lei judaica, é proibido acrescentar qualquer nova revelação ao Taná. De acordo com a lei judaica, é proibido criar uma nova religião. De acordo com a lei judaica, é proibido ter uma nova revelação, ou seja, é proibido você trazer uma nova revelação, um novo tipo de livro sagrado, tá? De acordo com a Allahá. Então, nós não acreditamos no NT, no Novo Testamento, não somente porque ele foi subscrito depois que foi fechado, mas porque é uma nova religião. O cristianismo, ele é uma outra religião, é uma nova religião. Então, por isso, nós não acreditamos no NT. Nós não acreditamos no Alcorão, não porque o Alcorão em si, ele tem idolatria ou algo assim, não. Porque ele é uma nova religião trazida de uma nova revelação de um profeta que autenticamente não foi comprovado como profeta. Simplesmente isso. Tudo bem? Então, para nós deixarmos claro por que nós não acreditamos nesses livros posteriores. Nós acreditamos somente no Taná. Nós, os justos entre as nações, aqueles que cumprem as 7 leis universais dos filhos de Noé, devem acreditar no Taná de forma completa, totalmente inspirado, e na Torá escrita? Sim, devemos. Por quê? Porque é a partir da Torá que nós temos certeza e temos a convicção de cumprir os nossos 7 mandamentos universais. Tá? É a partir da Torá que nós temos o contato e aprendemos que Hashem é uno e único. É a partir da Torá que nós temos o conhecimento de que Deus fez o mundo, criou o mundo e também deu uma missão especial para todas as nações do mundo. Então, a partir deste momento, nós acreditamos que Benoa, ou seja, um justo entre as nações, toda a humanidade, ela deve acreditar também na Torá escrita. Aquele que não acredita na Torá escrita, da forma como o judaísmo mostra para nós, ele não atende os requisitos necessários para ser considerado um Hassidei Motreolam, um justo entre as nações, conforme o Rambam explica lá no capítulo 8, Alahá número 10, do livro Lei de Reis, no Mishnah Torá, onde ele fala que é um justo entre as nações, desde que a pessoa entenda que ele também foi ordenado, de acordo com Moshe, no Monte Sinai, onde Moshe recebeu a missão para influenciar todas as nações a cumprirem essas leis que anteriormente tinham sido dadas a Adão e Noé. Logo, a partir desse momento, é claro, nós devemos reconhecer os nossos mandamentos de acordo com aquilo que a Torá ela mostra, e não de acordo de uma forma aleatória. Agora vamos estar abrindo para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar essa pergunta aí no nosso chat, tá? Que eu vou estar abrindo agora para poder responder. Tudo bem? Então, nós temos aqui a presença do Alcidian, está conosco. Shalom, shalom. Se tiver alguma pergunta, pode deixar aí, que a gente vai estar respondendo. Alcidian. Lembrando, pessoal, que hoje, daqui a pouquinho, eu vou estar passando para vocês uma atividade semanal, tá bem? Depois de vocês receberem a atividade semanal, eu peço, por favor, que vocês estejam respondendo. Qualquer dúvida pode me perguntar no privado, eu estarei ajudando. E é importante fazer todas as atividades para que a gente possa assimilar o conteúdo de aprendizagem que vocês conseguiram assimilar, tá bem?
Alguém tem uma pergunta? Vovô falou. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Lembrando que eu vou passar a atividade semanal daqui a pouquinho. Que a gente possa dar muitas bênçãos a você e toda a sua família. Uma ótima noite. Shalom, shalom. E até a próxima semana.